Receber bem é uma arte e, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com luxo exagerado e sim com cuidado, intenção e afeto. Hoje, no Mulheres Maravilha, nós vamos falar de algo que transforma encontros em memórias, a mesa posta. Para isso, eu recebo um convidado muito especial, Vinícius Mascarim, arquiteto, table designer, fundador do Clube Alveare e da Casa Mascarim em Vargem Grande do Sul. O Vinícius vai nos mostrar que é totalmente possível receber com elegância, criatividade e identidade, sem gastar muito dinheiro, especialmente agora nas festas de final de ano. Porque aqui a gente acredita que nada é irrelevante, nem a forma como a gente acolhe quem ama. Vinícius, obrigada por você estar aqui hoje. Eu sei que sua agenda está super corrida, dezembro, as festas que você promove, seus eventos, mas hoje, que bacana, que delícia você estar aqui com a gente. É um prazer, sempre que você me convidar eu vou vir. A gente já gravou uma entrevista que foi super gostosa, tenho certeza que hoje vai ser também. Gente, o Vinícius tem muito para compartilhar nesse super especial, porque quando a gente fala de elegância, sofisticação e mesa posta, claro, ele é o primeiro nome que nós vamos lembrar. E hoje tem dicas para vocês, se preparem. Mas é claro, quem não te conhece lá de casa quer saber quem é o Vinícius Mascarim e por que começou essa paixão pela mesa posta, pela elegância e sofisticação, Vinícius. Você me fez a pergunta num ano que eu ainda estou em descoberta. Porque você soube que minha família passou por uma situação meio complexa, um trauma. E isso fez eu me questionar uma série de coisas, justamente quem sou eu, o que eu estava fazendo, como é que eu queria ser visto de agora em diante. Por quê? Eu sempre gostei de beleza, isso eu acho que veio no meu DNA, é o meu combustível, eu preciso de beleza para viver, não tem condição de não ter. Eu não monto uma mesa linda só em dia de festa, eu sozinho, comigo, eu não como de qualquer jeito. Diário. É diário, e é uma decisão, eu decidi conviver com beleza. E eu não sei fazer de outra maneira. E aí, naturalmente, eu fui mostrando essas decisões todas. Só que o Instagram, ele é muito bom, porque a gente consegue mostrar muita coisa para as pessoas, mas eu selecionei o que mostrar. Então, todo mundo acabou que se confundiu e achou que aquela parte era o todo. Caramba! E aquilo era uma fatia do Vinícius, verdadeira, mas um pedaço. Eu também... Agora a gente está gravando um quadro, o VM Sem Roteiro. Adoro. Que é justamente para as pessoas entenderem que a minha vida é absolutamente normal. Talvez com algumas decisões um pouco diferentes da maioria, mas decisões. E pensado. Totalmente pensado. Não é assim, é o acaso. Não, proposital. Você escolhe viver esse estilo. Sim, é uma coisa diária. Eu não durmo feio, eu não acordo e saio descabelado. É uma decisão. E não é uma coisa sofrida. Tem gente que fala, nossa, mas é escravo de uma estética. Zero. Pelo contrário, a estética me ajuda a ser uma pessoa melhor. Se eu acordo e me olho todo feio, não dá. Aí você arruma o cabelo, você faz a barba. Pra começar a autoestima, gente. Fica lá no pé, não adianta. E sem grandes produções, entendeu? Hoje mesmo, antes de vir, eu fiz a barba, cortei a unha, pentei o cabelo. Sabe uma coisa prática, rápida? Gente, não tenho grandes segredos. Querendo ou não, a gente conversa muito aqui nos bastidores. Eu falo que rola muitos assuntos aqui nos bastidores, mas você está realmente chiquíssimo. Muito obrigado. E eu vejo isso muito de você. Graças a Deus, depois da nossa primeira entrevista, eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o Vinícius. E realmente essa elegância, essa sofisticação é natural, flui isso em você. Mas, como você disse, você está se redescobrindo depois de um trauma e se questionando quem é o Vinícius. E graças a Deus ele está voltando, porque ele deu uma pausa e agora está retornando com tudo. Mas isso vem desde sempre, desde a adolescência, desde a primeira infância? Da vida inteira. Eu tive uma tia-avó que foi assim, o motivo maior de eu ter começado os cursos de etiqueta. Qual é o nome dela? Lazinha, Lázara. Certo. A tia Lazinha, a gente chamava ela de Inha, a gente chamava ela de tia. Eu morro de saudade dela.
E sempre penso nela, ela morreu há muito tempo e ela foi a paixão da minha vida, porque a gente se dava muito bem. Então eu passava final de semana com ela, ela me contava uma série de histórias. E ela conviveu com uma família muito legal lá de São Sebastião da Grama, a família Zambuzi, que eram vizinhos. E o Orlando Zambuzi era muito chique, a Leila, e eu ia nessa casa. Eu me lembro dos lustres, os quadros. Uau. O Orlando tinha escrito livro de matemática, porque ele era professor, então ele tinha recebido o quadro que era da Academia Brasileira de Letras. Uma pessoa de relevância. E eu tive esse privilégio de conviver nesse ambiente desde muito cedo. E aí, quando começaram a me pedir para fazer um curso de etiqueta e mesa, eu fiquei tão irritado, porque eu falei, gente, você tem que aprender com a tia Lazinha. Toda família deve ter uma tia Lazinha. Às vezes mas não, gente. Infelizmente não. E foi aí que eu entendi que aquilo foi um privilégio, ter convivido com aquela alma tão boa e elegante. E o Orlando, que era uma pessoa estudadíssima, e essa minha tia não, uma vez eu fui na casa deles, eu era bem menino, o Orlando já estava bem senhor, ele me puxou pelo braço e falou, olha aqui, a sua tia é muito mais culta que muita gente que fez faculdade. E aí eu tenho histórias muito legais dessa tia, que a tia Elza, que ela era prima, mas a gente chamava de tia. Um dia ela foi no escritório e ela me contou uma história que eu achei muito engraçada, ela já faleceu, da tia Lazinha, que uma vez ela leu um livro, chegou pro Orlando e falou, Orlando, tô lendo um negócio tão legal, Freud. Não é nem Freud, mas você vê a ignorância dela. Mas era importante o que ela estava entendendo sobre aquilo. E ela querendo sair daquilo. Quem por conta própria descobre Freud e vai ler isso, sei lá, na década de 60. Ela já tinha uma visão totalmente diferente do que ela queria, os caminhos que ela queria seguir. Muitos assuntos que eu ouço hoje em dia, eu já vi em livros que eram da tia Lazinha. Que bacana, Seixonoye, Duin, que é um tipo de massagem. Ela sabia tudo de tudo. Ela transitava por todos os ambientes e todos os assuntos, desde Freud... E muito bem. E ela era uma pessoa leve, e eu tive o privilégio de conviver com ela, e mesmo muito menino, eu absorvi muito daquela energia. E aí a gente tinha a tia Josefina, que também era o máximo, muito habilidosa, e várias muito pessoas caridosa. Na sua família, assim, muitas mulheres. Que trouxeram essa atmosfera, né, para sua vida, que bacana. E eu fui descobrir que isso era um caminho um pouco diferente depois de mais velho, porque eu achei que todo mundo tinha uma tia que ensinava esse tipo de coisa. E não. E aí eu me lembro do aniversário dela de 66 anos, eu era muito novinho. E eu fui na casa dela, e era aniversário, e aí eu fui beber alguma coisa, ela falou assim, limpa a boca, pra não sujar o copo. Ali eu entendi o que era a etiqueta. Se eu sujo o copo, quem tá do meu lado vai ter uma reação que não é legal, de olhar aquele resto de molho, alguma coisa no copo. Então tudo tem um porquê. Então eu encaro a etiqueta de um jeito muito natural e muito amoroso, porque é um cuidado que você tem com o próximo. Com certeza. Então desde sempre foi assim, e a coisa da beleza também. Porque a minha mãe também é muito habilidosa, você conhece ela? Carla, beijo pra você. Eu já ia falar assim, gente, isso veio da mãe. Não, a história começa antes da mãe e da É da família da minha mãe. Porque, olha, a Carla, gente, é um primor. Quando junta pra fazer as festas, o Vinícius, que esse olhar, e a Carla, pelo amor de Deus. A gente é uma duplinha insuportável, eu e ela. Ai, não, vocês arrasam demais. Essa não, mas eu digo, a gente tem muita afinidade e na hora de fazer as coisas a gente não conversa. Um começa a fazer uma coisa, o outro termina. A minha irmã às vezes pede opinião de coisa aleatória. E a gente não conversou, a gente fala a mesma coisa. Ela fala, mas vocês já se falaram? Não. Então a gente pensa muito igual. Mas é por isso que a afinidade tá dando tão certo e a empresa tá crescendo. É, graças a Deus. E que a minha mãe é minha sócia no buffet e me ajuda muito lá no clube. E a minha mãe também era muito jeitosa, era menina, não tinha dinheiro. Que isso é uma coisa que eu acho muito importante de dizer. Às vezes as pessoas pensam que o privilégio tem a ver com matéria. Eu vivi um privilégio, que foi ter convivido com gente valorosa. Ter convivido com mulheres que eram à frente do seu tempo, que não tinham preguiça e que com muito pouco faziam muito. Mas dentro da particularidade de cada uma, não necessariamente na conta bancária de cada uma. Porque isso aí é uma grande bobagem. Não é por aí que eu meço as pessoas. Existem duas categorias de gente, as boas e as más. Basta. Ponto. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo acesso. O ponto é ser bom ou ser mal. Exato. E eu convivo com muita gente boa. Então, essas minhas tias me ensinaram muita coisa. E a minha mãe, acho que teve escola, né? E teve escola, com literalmente. Certeza. A minha mãe era dona de uma escola infantil. E ela fazia as festas. E a gente olha as fotos e fala, mãe, como é que pode? Não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha um pau pra dar no gato. E fazia festa de final de ano. Não tinha dinheiro pra comprar flor. Catava mato, pintava de dourado. Ela mesma fazia. E tudo com muita leveza. Nunca foi uma coisa assim...
de coitadinha. Eu não tenho dinheiro pra comprar flor. Não vou Como é que eu vou fazer resolver? porque eu não consigo. Não era assim. E as tias ajudavam muito, né? Tia Josefina comprava presentinhos pra minha mãe dar no final do ano, eram poucos que alunos. delícia. As roupas eram deslumbrantes, a minha mãe já fazia dress code nessa época. E nem uma roupa sonhava vermelha, que isso fazia vinha, bolsa. supostamente, porque hoje em dia a gente compra no manual de etiqueta. Eu preciso saber sobre dress code. Hoje a gente fala muito sobre consultores de imagem, sobre moda, designers de moda, mas antes não. A sua família já vinha isso no intuitivo. No intuitivo. E passava Era uma coisa isso da com uma natureza. leveza. E isso também eu acho legal de pontuar, porque às vezes me perguntam assim, você acha que elegância é uma coisa que se aprende? Até acho que sim. Ajuda. Eu acho que em algum momento você consegue decodificar algumas técnicas para chegar lá. Mas é uma coisa com a qual as pessoas nascem. É muito difícil quem não nasceu com isso desenvolver em algum momento e ter relevância nesse tópico. Mas você não acha que a pessoa pode decidir? Sei lá, dar uma virada de chave? Falar assim, não, peraí. Essa vida que eu estou levando até este momento não tá legal. Eu preciso virar uma chave da minha vida. Você acha que pode ser uma decisão? Pode, é uma consciência que a pessoa tomou e muda de vida. Mas a elegância de natureza, eu acho que eu nasço ou não. Eu já tive uma opinião diferente sobre isso. Nos últimos tempos, eu tenho ido a alguns lugares e tenho convivido com pessoas e eu falo, não é o dinheiro. Só a decisão e o acesso não coloca a pessoa lá. A minha avó sempre disse que dinheiro não compra bom gosto. Não compra. E essa questão do bom gosto vai muito além apenas de objetos, vai a questão da elegância também. Total. E eu digo a elegância de um gestual, um tom de voz. Colocar-se. Colocar-se é uma coisa que a pessoa nasce. Eu convivi com essas tias e eu vi essa elegância muito natural. Não era uma coisa forçada. E a minha bisavó, que era a avó da minha mãe, teve filhas, então me contava a tia Lazinha que ela botava uma linha no chão e elas andavam com cabo de vassoura assim nas costas pra ter postura. A tia Lazinha tinha postura, sempre bonitinha. E você pode reparar pela minha mãe, quando a gente vai na Raquel, a Raquel se conhece. Sua mãe, ela não anda, ela desliza literalmente. E aí a Raquel fala pra minha mãe, ela falou, você tem uma postura. Então a gente tá em casa, sei lá, na piscina, qualquer coisa, minha mãe nunca tá assim. Ela sempre tá já é retinha. Natural dela. Entende? Acho que foi um pouco o privilégio de ter visto mas determinadas pessoas, mas eu vi isso. Então, respondendo a sua pergunta, desde sempre, eu acho que foi desde sempre, porque eu tive essa sorte de conviver com pessoas que tinham uma elegância de alma. Que bacana. E aí vem a seguinte dica, não seria nem dica, o que eu tenho para dizer para vocês, baseado no que o Vinícius acabou de nos contar, veio da infância, veio da família. Para você que tem criança, tem filho pequeno, tem sobrinhos, tudo é uma construção. A criança é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Então, o exemplo que você dá, aquilo que você oferece, o ambiente, é o que vai moldá-lo futuramente. Então, pode ser que nasça já com essa elegância nata, mas você pode fazer essa construção. Como eu disse, a Carla é uma pessoa que ela não anda, ela simplesmente desliza. Ela passa pelos ambientes e transita em todos os ambientes, a gente já conversou sobre isso nos bastidores, fala de todos os assuntos e está com um olhar sempre atento em todos os lugares. É uma anfitriã, assim, maravilhosa, mas porque veio ali, olha, no nascimento, ela foi introduzida a esse mundo e a sua família quis mostrar esse exemplo. Então, assim, parabéns. Você também, você é sua irmã. Gente, a irmã é uma princesa. Ai, vai casar, imagina. Não, imagina. O noivado, para quem tem curiosidade, o noivado está nas redes sociais do Vinícius, vai estar aqui para vocês acessarem. E logo vem o casamento que o Vinícius também está organizando. A gente quer todos os detalhes depois, tá? Mas eu quero complementar o que nós começamos e que você disse. Durante esse ano, você fez uma transição, aconteceu um trauma e você fez uma transição. Hoje, com todas essas mudanças, você já consegue saber quem é o Vinícius ou você prefere deixar essa constante mutação? Eu gosto de mudar de ideia. Eu não sou uma pessoa resistente com ideias. Eu peço muita opinião. Tem alguns amigos que falam, mas você não pode ficar pedindo opinião. Eu digo, eu tô pedindo opinião. Eu não vou seguir uma ordem. Eu tô colhendo informação. Nunca eu decido com base na opinião do outro, mas eu gosto de ouvir, porque eu não tenho a resistência do mudar. Se de repente eu vou pedir sua opinião, você me convence, eu tô super disposto a mudar de ideia. Se aquilo fizer sentido pra mim, claro. Se aquilo fizer parte da minha realidade naquele momento, eu mudo de ideia. Então eu gosto da mudança. Quando eu dei uma entrevista pra Natália, eu falei isso, ela me perguntou Vinícius por Vinícius em uma palavra. Eu falei um eterno aprendiz. Uau. Eu gosto de ser essa pessoa. Então,
eu não vou te responder, mas eu vou deixar o convite para todo mundo que está assistindo me acompanhar no quadro VM Sem Roteiro para a gente descobrir junto quem é o Vinícius. Adorei, mas olha, eu preciso fazer um adendo que infelizmente aqui o tempo passa voando, a gente tem muito para conversar. Eu vou fazer um intervalo comercial bem rapidinho aqui no programa e na volta, você que quer dicas sobre elegância, mesa posta, agora que tem as festas de final de ano e para a vida, porque como o Vinícius mesmo disse, ele mantém isso no dia a dia dele. Fica com a gente que tá imperdível. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Ah, se você está com algum desses sintomas, procure um médico. Compartilhe estas dicas e ajude a proteger a nossa comunidade. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. Vamos falar de elegância, sofisticação, mesa posta para as festas de final de ano. E eu também quero deixar uma dica. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, tem o Instagram Mulheres Maravilha TV. Lá é o nosso canal diário de comunicação. Você pode fazer sugestão de pauta, mandar aquele recadinho especial que eu vou ler tudo com muito carinho. E também tem o nosso canal no YouTube. Se ainda não é inscrito, não dá para acreditar. Todos os nossos conteúdos ficam no canal do YouTube. É só você se inscrever, ativar o sininho de notificações que todo sábado a gente sobe um vídeo novo. Inclusive, esse vídeo já está disponível para vocês, tá bom? Vamos voltar então para falar de mesa posta com Vinícius Mascarini. Você falou no primeiro bloco sobre a sua vivência, sobre suas tias e tudo que você absorveu. E quando a gente conversa com você, é essa delícia também de estar sempre absorvendo conteúdo, informação, relevância. Isso é muito bacana nos dias de hoje. Eu quero te parabenizar por isso. Obrigado. Gente, vou reforçar. Se você ainda não segue o Vinícius nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o @ para vocês seguirem. Lá vocês vão ter aulas de elegância, sofisticação, etiqueta e diversas dicas. E dicas é o que a gente ama. Como você disse, você ofereceu um jantar na sua casa, mas para quem acompanhou ali nos stories e também nos posts, claramente você não seguiu um padrão. Não foi aquela regra, a toalha tem que ser da cor, os talheres assim, a prataria, a louça. Você fez um mix ali. Você tem alguma dica para compartilhar com o pessoal de casa? Para quem não vai receber, sei lá, mais de 12 pessoas, por exemplo, e não tem 12 pratos combinando. Ah, mas eu preciso de mais. Que dicas você daria para ficar uma mesa posta, coesa e elegante, Vinícius? Eu acho que se você tiver, por exemplo, 2 jogos de 6, você intercala um de um modelo, outro do outro. Ok. E aí o prato que você vai colocar em cima, você intercala também. Você usa o jogo de baixo em um e o jogo de cima no outro, fazendo um mix. Anota. Aí ficou tudo igual, entendeu? Eu vou ser bem sincero que eu prefiro quando é tudo igual. Eu não vejo problema de mudar mais um. Você não vai encontrar isso nas minhas mesas, porque isso é o meu gênero. Eu uso o meu Instagram pra mostrar como eu faço as minhas coisas, mas não é regra nenhuma. Tá ali como inspiração, quem quiser ver alguma coisa, segue, se gostar, tá tudo bem. Tudo bem. Mas eu não vejo problema de fazer isso. Eu vejo em alguns lugares e eu gosto. E também algumas outras formalidades. Eu tenho uns amigos que trabalham com antiguidade e tudo,
e são mais formais em algumas escolhas do que vai em cima da mesa. Então, por exemplo, uma vez fui fazer um jantar e um amigo me disse, coloca o prato direto na mesa pelada. É muito chique isso. Eu falei, não, mas eu não gosto. Ele falou, mas é chique. Eu falei, não, eu sei que é chique, eu leio esses livros todos também, eu acho lindo ver na sua casa, na loja do fulano e tudo, mas pra mim não funciona. Precisa do Entende? suplá. Então eu consigo, no mínimo, se não tiver toalha. Mas eu gosto de toalha, eu gosto de jogo americano, é o meu gênero, entende? Ah, tá, então liso assim, na mesa mesmo. Na mesa pelada. A mesa é linda, já põe o prato direto. É muito chique, é muito sofisticado, quando você tem peças maravilhosas. Claro. Entendeu? Você pode pôr direto suplá, mas o prato também não é errado, não. Eu não gosto de fazer assim, pra mim, na minha casa. Eu vou nos lugares, eu acho lindo. Porque também é uma outra questão. Quando eu vou na casa de alguém, eu gosto de ver a cara desse alguém. Então eu acho que a casa tem que ter a cara do anfitrião. E aí não tem julgamento, porque a pessoa tá abrindo a casa pra você, você tem que ir de coração aberto. E eu acho tudo graça. Então podem ter coisas que eu não vou replicar na minha casa, mas ali fez sentido, porque tem a ver com aquele anfitrião, claro. aquele momento. Você viu a afetuosidade primeiro. Sim, é isso. Na hora de receber. Então eu não vejo problema de misturar, não. Quem não tem, não deixa de receber por isso. Isso é o que eu sempre falo para as pessoas. Hoje em dia a gente vive, é de uma geração que convida para sair. E eu sou da resistência que convida para entrar. Então eu acho que a gente precisa convidar as pessoas para irem para nossa casa. Então não tenha medo de receber. Você não tem tudo, faz com o que tem. E pouco a pouco você vai, com quilometragem, você vai ganhando experiência. Vai adquirindo. Vai ficando mais racê. Até a gente começou, mas eu falo que aqui o papo flui. E a gente vai trocando aqui os assuntos. Que é sempre assim, o que adquirir? Um enxoval. Olha, eu não vou comprar um aparelho de jantar, ou então eu comprei um aparelho de jantar temático e não sei o que fazer. O Vinícius hoje, se eu pegasse na sua mão e falasse assim, vamos comigo numa loja que você vai me ajudar a investir em peças atemporais e que vão fazer a minha ceia ficar muito mais bonita ou o meu réveillon ficar muito mais bonito. Por exemplo, Patrícia, investe em meia dúzia de bowls tamanho médio. Investe em meia dúzia de travessas brancas. Teria uma receita de bolo para isso ou não? Genérica tem. Eu sempre costumo falar, agora que a minha irmã vai casar, a gente vai até entrar falando um pouquinho de dica de casamento. Essas meninas todas que vão casar, como é que começa a casa, por onde começar a lista. Lá no seu Insta. Então, a gente vai começar esse conteúdo. Mas eu ajudo muitas amigas quando vão casar. E eu falo o seguinte, 3 coisas que você precisa ter. Um bom aparelho de jantar, um bom cristal, taças de cristal. Vidro é legal, mas você precisa ter um de cristal para receber. E cristal não é caro, não. Tem cristal boêmio aí, titânio é ótimo, não é caro. E um bom faqueiro, seja de prata ou não. Eu prefiro de prata. Ok. Se você tiver essas 3 coisas, você faz qualquer festa, porque você vai mudar as flores, você vai colocar vela, você vai pegar enfeitinhos da sua casa e vai trazer pra mesa, que eu faço muito isso. Tem 2 passarinhos, bota na mesa. O famoso centro de mesa. Centro de mesa. Eu não gosto de flor. Eu prefiro sempre enfeites, porque é rápido. Eu não uso muito flor. Nos jantares, nos eventos que você promove, realmente pouquíssimas flores. Por causa do timing. Eu, como já recebo faz um tempo, eu adoro flor em casa. Minha casa sempre tem flor, mas flor à mesa, aquela mesa que depende da flor para ser linda, eu não gosto. Porque eu acho que te dá trabalho, você tem que pensar no menu, você tem que pensar em todo o serviço, você tem que organizar lavabo, receber os convidados, ainda sair lindão. Exato. Então você tem que estar descansado além do que. Então eu uso coisas que eu posso montar com certa antecedência. Perfeito. Minha mesa de Natal tá pronta, montei ontem à noite. Porque eu tô usando pinheiro, que são os do clube, eu reciclei, foram pra minha casa, porque dura, você pega, dura forever. Então esse tipo de coisa eu coloco. Folhagem sempre tem mais flor, aquele arranjo, aquela coisa meio pièce-montée. E que muitas vezes caem por cima até do prato, que às vezes a pessoa não tem a questão ali do tamanho, que isso tudo tem que ser coeso, tem que ter coerência a toda a situação. E realmente você usa flor misturando com a comida, eu acho aquilo fim da picada. É o meu gênero, eu acho lindo ver a mesa dos outros, os floristas todos, eu acho tudo interessante, mas eu, na minha montagem, gosto de ser mais prático. Então, voltando ao que você me perguntou sobre compra, eu acho que pra você ter um enxoval bom, para quem recebe muito, a família é sempre grande e tal,
2 jogos completos. Então, 24 pratos, 24 taças e faqueiro para 24. Se não tivesse, intercala com 2, porque geralmente você não vai ter mesa única para 24, Sim. você pode fazer diferente uma da outra. Isso é uma base para tudo. Com um paninho qualquer, você compra um corte de chita, você faz uma mesa florida, alegre. Ali você vai acabou, fazer entendeu? um mix e vai dar tudo E certo. vela eu acho prático. Porque é barato, enfeita, você muda a cor da vela. Você pode ver nos meus últimos jantares que eu tenho mandado fazer a vela. Como eu faço com um pouco de antecedência, e eu tenho os fornecedores, eu ligo, encomendo a vela no tom do guardanapo ou de algum detalhe dos meus pratos. E acho que fica legal. Eu era meio resistente com vela colorida, já mudei de ideia. Tinha Vou te falar, vela verde imagina, não vou no seu usar jantar, que tava maravilhosa. Mas não deu um fresh assim pra Gente, mim? foi incrível. E olha, é que assim, eu nunca contei isso pro Vinícius, estou contando agora pra vocês. Eu tenho resistência com velas. Eu não consigo tocá-las. Eu não sei o porquê. O toque te incomoda? E o cheiro, quando apaga a vela, eu não consigo. Eu chego a passar mal. E a hora que eu sentei à mesa, eu falei, meu Deus, tem vela perto de mim. Não. Gente, tava assim, foi tão fluido, foi de uma maneira tão natural. E tava ali numa redoma de vidro, tava tudo tão elegante. E o Vinícius usou as folhagens ali, foi esse mix tão maravilhoso. Eu me senti totalmente Eu usei pinheiro. E você viu uma coisa que eu fiz que eu achei legal? Maravilhoso. Que eu aprendi com o Rafael Selonck, que é um antiquário que eu compro. Ele sempre coloca laço nos castiçais. Eu falei, olha que solução barata. Então eu tinha uma série de castiçais, eu amarrei um lacinho verde em cada vela. E fez a simetria com o laço da cadeira. Pronto. Olha, a gente tá falando aqui, vocês estão tentando imaginar. A gente vai colocar algumas fotos, como eu fui nesse jantar. Vai ter uma foto aqui para vocês entenderem dessas associações. A toalha verde combinando, mas também tinha uma toalha branca com bordado verde que fazia essa simetria, para você entender que são nos detalhes que você faz esse casamento perfeito e traz a sofisticação que você está buscando para o seu jantar, para o evento que você for receber, seja para Natal, para Ano Novo ou qualquer outro evento. Como eu disse, o tempo aqui passa voando, vou precisar fazer mais um intervalo comercial, mas na volta eu continuo com o Vinícius Mascarinha aqui no estúdio, trazendo dicas para você receber melhor nas festas de final de ano. Fica com a gente. Começou com o sim. É ele o motivo do meu sorriso. É esse sim que me traz apoio, acolhimento e que abre portas para que o meu futuro seja muito melhor. Foi a partir desse gesto de boa vontade que uma legião me estendeu a mão. Saiba mais sobre esse trabalho. Acesse lbv.org. Voltamos, Mulheres Maravilha, para vocês. Esse Mulheres Maravilha está elegante, sofisticado e com dicas preciosas. Para você, inclusive, já vou reforçar mais uma dica. Que vai casar ou que vai promover algum evento. Siga as redes sociais do Vinícius Mascarim, que ele vai trazer dicas, inclusive, de enxoval. Gente, é fantástico. Ajuda muito a solucionar, porque fala, meu Deus, eu vou receber. O que eu preciso comprar? Nossa, comprei uma peça, mas não tinha tanta necessidade nesse momento, eu poderia ter investido em outra peça. Então siga o Vinícius Mascarim nas redes sociais, que ele está trazendo esses quadros, porque é ele que está organizando o casamento da irmã, que ele vai compartilhar também nas redes sociais os detalhes para vocês. Já tem o noivado da Vitória, que está encantador, e ali você já começa a pegar um gostinho de tudo que está por vir. Vinícius, mais uma vez, obrigada de você estar aqui hoje. Você abriu esse espaço na sua agenda que eu sei que está super corrido, já está até adiantando mesa de Natal e hoje está aqui com a gente. Mas vamos continuar com dica para o pessoal. Você já falou sobre esse enxoval?
investir num bom aparelho de jantar ali, 24 peças, taças também. Para quem eu quero ter um faqueiro de prata, isso é atemporal, um clássico, nunca vai cair de moda. Então, sim, é um investimento que vai passar por gerações ali. Vamos entrar um pouquinho nessa dica da prataria. Você tem uma pessoa que te ajuda, mas não adianta você ter quem te ajuda se você também não sabe cuidar do que você tem. A questão da prata, muita gente tem a resistência porque ela fica preta logo, e aí tem que ficar limpando. Que dica você poderia dar para o pessoal de casa, para quem vai investir para ter uma peça clássica e que vai passar por gerações na família? Comprar coisa boa, sempre, qualidade, porque isso dura, e aí a gente fala, é caro. Quantas gerações isso vai durar? A gente acaba, o faqueiro fica. Não é caro, é barato, porque ele dura muito tempo. Então, se você tomar essa decisão, você ainda vai facilitar a vida dos seus herdeiros, porque todo mundo vai ficar com as peças, nem precisa comprar, porque dura. A questão da limpeza de prata é o seguinte, a vida toda a gente limpou com silvo, e depois cife, e guarda. Só que o silvo, pode falar marca? Pode. Só que o silvo, de repente não pode. Não, pode sim. Só que quando chove, preteja, é uma tragédia. Ah, é? Então é um pouco trabalhoso, e eu gosto da prata sempre um espelho. Aí eu descobri uma pasta, agora tô fazendo propaganda, da Sônia, do Pratarias, Relíquias e Afins, que eu sempre compro coisa deles, que é uma pastinha que você limpa a prata, tem que pôr luva e tudo, é um produto forte. Produto forte, mas é um espetáculo para limpar. E aí tem uma menina que ajuda a gente, porque eu tenho muita coisa, eu preciso de uma pessoa que me ajude. Claro. Mas eu sei limpar. Eu não tenho preguiça nenhuma. Quando precisa, eu mesmo vou e limpo. É no paninho, na flanela? Bucha, daquela que não tem... Não, o lado, digamos assim, não pode ser abrasivo. Não, aquela amarela eu nem compro aquilo. Eu compro a azul, a laranja, que ela não tem aquela parte verde que risca. Ok. Que sem querer vira, aí ferrou. Gente do céu, nem brinca com um negócio desse. Não pode. Mas e depois, para manter essa peça aí por mais tempo? Aí você guarda em saquinho. Você guarda em saquinho. Não pode colocar o papel filme, porque isso corrói. Você só guarda num saco, amarra com um araminho e põe um lacinho. Peraí. Fica bonito. Papel filme corrói? Corrói, descobri isso recentemente. Guardei a vida toda assim. Não pode mais. Porque daí se fica um pedacinho de alguma coisa, aquilo vai ser abrasivo. Então não façam isso. Crianças, não façam isso em casa, aprendi com um prateiro, isso. Então você guarda em saco. Quem decidiu não investir na prataria, vou investir em inox. Que você também tem bastante coisa em inox. Tem alguma dica para conservar? Para que não risque tanto? Não, lavar. Na hora de lavar não pode usar a bucha errada. Você tem que ter cuidado com as peças. A minha mãe tem enfeite de Natal de quando eu era criança. Que legal. Minha mãe tem brinquedo dela. Tá tudo lá guardado. Por quê? Porque guarda direito. A gente não guarda o enfeite de Natal tudo jogado. Eu tenho caixas, quando é alguma coisa que a questão é como armazena. Como armazena. Você tem que ter cuidado com suas coisas. Deus fez o mundo com ordem. Nós não vamos ter ordem na vida? Você tem que ter ordem em tudo. Exatamente. Então as gavetas têm que estar organizadas, a sua vida tem que ser em ordem. E na hora de guardar as coisas também. Eu acho o fim do mundo, por exemplo, você guardar enfeite de Natal em saco de lixo. É lixo. Não. Lixo, você vai pôr no saco de lixo. Agora enfeite de Natal não pode. Plenamente com você. Já leu Marie Kondo? Não. Espetáculo de dica de livro. Você conversa com as coisas. Eu não vou ficar falando do livro aqui, porque não é a temática, mas leiam Marie Kondo, que é uma japonesa, entende tudo de organização. Eu já gostava, fiquei pior depois. Fica a dica para vocês. Inclusive, para quem não, olha, a leitura, ela enobrece e enriquece o vocabulário, a vida, mas também tem diversas dicas que você pode buscar na internet, inclusive no Instagram do Vinícius, tá? Justamente para facilitar o teu dia a dia. Como o Vinícius disse lá no primeiro bloco, para você que está chegando agora e perdeu, infelizmente, mas o conteúdo fica para vocês no YouTube, é uma escolha. Viver bem, viver com a elegância, com a sofisticação. E não é para os outros, né, Vinícius? Não. É primeiro para você. Primeiro para você, e isso é uma coisa importante. Quando eu monto uma mesa, eu curto. Antes das pessoas. Claro que eu vou fazer um menu que agrade a maioria, eu já pergunto antes se alguém tem alergia. Então existe um planejamento que é para aquele grupo, claro, para aquele convidado específico. Mas nunca para impressionar. É para agradar. Então, quando eu faço uma mesa, eu coloco a louça que eu gosto. Uma vez eu fui fazer um jantar e uma pessoa estava me ajudando e tudo. Põe a louça tal. Era uma louça importante, etc. E aí eu usei uma louça da Tramontina. E que eu mandei decalcar, não é nem pintura. Uma amiga minha que pinta muito bem. E eu fiz com a mesma graça. Aí teve uma outra amiga que falou, tá vendo? Isso é que é saber receber. Usa qualquer coisa. O ponto vai encantar. Eu fiquei feliz, então eu não uso. Se é caro, se é barato, isso aí pra mim não tem a menor importância. Eu gostei dessa frase que você falou, é pra agradar, não é pra impressionar. Nunca tá pra impressionar. Aí a grande diferença. Mas
Inevitavelmente, quando a gente sai dos eventos que o Vinícius promove, a gente fica encantada. Isso é inevitável. Encantada, impressionado não pode. Encantada. Então eu vou sair. Que bom. Eu saio encantada de todos os eventos, mas justamente por isso, de você se sentir bem acolhido. Você e a sua mãe. Eu conheci agora a família toda, a irmã, pai, todos vocês acolhem muito bem. Só que o encantamento, para quem gosta, no meu caso, são nos detalhes, a dobradura do guardanapo. E muita gente em casa não usa, às vezes, o guardanapo de tecido justamente porque dá trabalho. Você teria alguma dica para compartilhar? Tudo dá trabalho, gente. Viver dá trabalho, se cuidar dá trabalho. Dá. Senão você fica gordo, você fica com o cabelo branco, você fica com o dente não sei o quê. Você tem que se cuidar, a gente tem que ter prazer no cuidado. Isso. Então, assim, eu posso dar uma dica ou outra. Organização total, inclusive consigo. É importante. A gente estava falando de decisão, só voltando um pouco numa primeira parte que você falou. Essa coisa do acolhimento também é uma decisão. Eu não sou muito da oração pronta. Eu bato papo com Deus, ou qualquer força aí que vocês queiram conversar. Eu entendo que existe um interlocutor do lado de lá. Claro. E quando eu saio do meu quarto, eu falo, eu quero levar alegria onde eu for. Então, me usa pra levar coisa boa para os lugares onde eu passar. Faz um instrumento. Então, na hora de fazer uma festa, eu tenho esse cuidado. Não é uma submissão. É entender que você precisa se colocar um pouco abaixo, não na questão de estar submisso, mas eu vou servir. Isso é muito bonito, isso é bíblico. A gente veio nesse plano, nós estamos num mundo de prova e expiação. A gente veio aqui para aprender a servir e amar. Só, mais nada. E é muito barato fazer isso. Então não depende de nada, é uma decisão. Então, servir com uma palavra, um ombro amigo, um ouvido, isso tudo é muito importante. E para receber, para ser bom anfitrião, você precisa ter essa premissa. Com certeza. Eu vou levar alegria onde eu for, eu vou tratar bem a pessoa. Aí você nem passa na sua cabeça querer impressionar alguém. Isso já tá fluindo naturalmente. Isso, naturalmente. Aliás, acredito que isso para vocês não existe, em nenhum momento existiu. Não. Porque vocês só conseguem agregar. Mas é o que eu falei, a gente se sente tão acolhido. Antes, eu vou ser muito sincera aqui, que a gente já conversou sobre isso. Quando você não conhece, e é justamente isso que ele está tentando desmistificar nas redes sociais, que você vê a sofisticação, porque a sofisticação e a elegância, ela assusta. Porque ela é muito atrelada ao inacessível. Mas ela é atrelada ao inacessível. Porque as pessoas não têm essa visão da decisão. E cada um decide como quer ser. E como o ditado que a minha avó falava, dinheiro não compra o bom gosto, mas também não compra a educação se você não decidir tê-la. E é sobre esse estado de espírito. E quando você, antes de conhecê-los, nossa, será? Como eu vou me sentir? E você sente o acolhimento desde o primeiro momento. Isso é o que eu mais escuto. Nossa, é tão diferente do que eu imaginei. Total. Mas que coisa, a vida inteira achei que eu passava a imagem do que é mesmo. Eu reconheço, existe uma certa formalidade em casa, nós somos um pouco assim, mas não tem esse engessamento. É uma formalidade, até um respeito. Eu acho que você precisa ter um pouco de limite entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre genros, noras, sogros, sogra. Precisa ter essa cerimônia. Um pouco de cerimônia em casa é bom. Tem um filme, mudando de assunto total, deve estar atrapalhando teu roteiro. Não. Aqui a gente também é sem roteiro, tá? A gente faz o roteiro, mas não segue. Tem um filme que eu amo, que é Gigi. E eu assisti recentemente com a Natália, porque eu falo muito desse filme, que é um filme, assim, que me impactou. Já vou anotar. E porque a minha tia-avó me deu esse filme antes de falecer. E, por acaso, é uma tia-avó que ensina a sobrinha neta bons modos. Okay. Não vou dar spoiler do filme, ela não usa isso de maneira muito boa, mas a menina fisgou o melhor partido de Paris na época. Por quê? Ensinou ela a comer, escolher charuto, entender de joia, e tem alguns ensinamentos que são muito interessantes nesse filme. E quando ela vai... esses ensinamentos eu posso até contar, porque vale depois assistir, reaprender e olhar com mais atenção. Quando ela vai ensinar a menina a escolher joia, ela fala, espere pelas joias de primeira, seja fiel aos seus ideais. Aí você fala, ela não tá falando de joia. Ela tá falando de outras coisas ali. Ela é a joia. E aí ela ensina pra menina ver tudo isso pra entender como é o nível do amor do cara. Não vamos falar de posse, nem nada disso, porque cada um dá o que pode, mas dentro daquelas posses você entende o quão a pessoa te deu. E a questão também da autovalorização. Ela tava ensinando a sua sobrinha a ser autovalorizada. Autovalorizada e disse, nunca entre numa joalheria, isso é coisa pra homem. A mulher tem que ganhar a joia. Olha! Então eu achei tudo bonito. Aí ela evolui pra coisa do charuto.
tia, mas eu não fumo. Ela falou, claro que você não vai fumar, mas o seu marido vai. Aí eu já levei isso para um lado bíblico, da coisa da mulher cuidar. Uma coisa da biologia. Exato. Hoje a gente fala muito de gênero e etc. A construção de cada um não importa. Pronto. Mas, biblicamente falando, a mulher tem um papel muito fundamental na casa. Porque você pode chegar em casa estressada, o teu marido pode chegar em casa estressado, seu filho estressado, e a casa continua bem. Isso. Passa mal pra você ver. Nossa, desanda tudo. Desanda tudo, porque a mulher é o coração da casa. Conversamos recentemente sobre isso em casa. Falou, mãe, quando você acorda e você não tá bem, você transforma a casa inteira. A gente já sabe que aquele dia vai ser osso duro de roer, porque você não está bem, mãe. Eu falei... E é o poder da mulher. Eu acho que é o superpoder da mulher. Então, o fato de vou escolher um cigarro é o cuidado. Então, acho que eu entrei de maneira mais profunda, também já assisti esse filme milhões de vezes. Não, gente, já anotei. E na hora que ela vai pra mesa, então ela ensina a neta a comer hortulana, que é um tipo de pássaro que você come com osso. Ok, é uma coisa sofisticada o que ela tá ensinando, mas a frase que me pegou foi, minha filha, a falta de modos à mesa já separou mais casais do que a infidelidade. Uau! E aí eu pego essa frase e faço o link tapa na cara do que eu tô dizendo sobre ter um pouco de cerimônia. Não é porque você tá casado, não é porque você tá íntimo que você vai fazer necessidade de porta aberta, que você vai comer de qualquer jeito. Não pode. Isso destrói qualquer relacionamento. E tira a beleza das coisas, das coisas mais corriqueiras. Precisa ter poesia. Então as pessoas precisam entender tudo isso no dia a dia. Essa decisão de ter poesia não tem nada a ver com dinheiro. Você pode ser educado, você pode usar um guardanapo de papel, não é esse o ponto, mas a mesa montada da maneira correta, da maneira que faz você tá mais elegante. Então isso é uma decisão. A comida mais simples vai ficar mais saborosa, vocês podem ter toda você já almoçou comigo, eu adoro comida do dia a dia. Carne moída, uma abobrinha refogada, comidinha normal, um ovo frito. Mas como é disposto e como é servido? O jeito que é servido é outro. Eu como muito na bandeja, no escritório, porque eu fico muito lá no clube. Sim. E o clube e o escritório fica tudo no mesmo prédio. Então eu peço comida no escritório. As meninas trazem na bandeja, mas a bandeja tá arrumadinha, o copo tá do lado certo. Eu como na frente do computador, mas não é de qualquer jeito, sabe? É um respiro. Você sabe que eu ia até te perguntar, Vinícius, porque como eu disse aqui, o tempo passa voando, a gente tem muito mais para falar, para compartilhar, mas infelizmente tá acabando o tempo. Eu ia te perguntar, mas eu acredito que você já passou uma mensagem, mas se você tiver um complemento para fazer, se você tivesse que passar uma mensagem pro pessoal de casa sobre tudo isso que você vivencia, que você pratica, sobre essa poesia de beleza e de autocuidado. Porque, primeiro, e isso não é egoísmo, eu já falei sobre isso no programa, você se cuidar, você fazer um gosto e fazer bem para você mesmo não é egoísmo. Você vai estar bem para os outros. Que mensagem você daria para o pessoal de casa? Você tem que se amar em primeiro lugar para depois poder amar os outros. Já que estamos em época de Natal e estamos num programa que o foco são as mulheres, então eu vou bater um papo com você, mulher, que está aí assistindo do outro lado. Jesus Cristo, com toda a sua importância, poderia ter vindo ao mundo da maneira que queria, mas ele preferiu vir com família. Ele teve pai, mãe e, dentre todas as coisas que deram errado nesse mundo que está tão de ponta cabeça, a família é a única instituição que ainda não ruiu. Então cuide da sua família, trate ela bem, comemore o Natal celebrando Jesus Cristo. Uau! Vinícius, que bênção ter você aqui. Obrigada. Obrigado a você. Adorei, foi maravilhoso. Já estou esperando o próximo convite, porque não falamos metade do que a gente tem de assunto para falar. Exatamente, o convite já está feito. Assim como eu também não preciso de convite para chegar lá na sua casa, você também não precisa de convite. Muito obrigado. Tá bom? É sempre um prazer estar com você. Muito obrigada, Vinícius. Feliz Natal. Para nós. Obrigado. Mulheres Maravilha vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha um final de ano maravilhoso e extremamente abençoado com a sua família, com os seus queridos. E você já sabe, né? Na próxima semana a gente tá aqui com vocês com mais conteúdo, tá bom? Beijo, beijos pra vocês.